Boa noite a todos. Estão bem? Amém. Há muito tempo que não tinha tanta dificuldade em estacionar o carro como hoje. Estava mesmo difícil. Estava a ver que não conseguia. Não era eu a estacionar o carro, não havia lugar. O Ricardo é testemunha, também tiveste dificuldade. Ele estava à minha frente. Amém. Pastor, queres orar por mim? Se faz favor. Vamos orar. Vão orar por mim, pode ser? Então vá, vamos pôr de pé. Muito obrigado por estes momentos maravilhosos de louvor e adoração, Senhor. Tu fazes presente nos louvores do teu povo, Senhor. Tu estás aqui já, Pai Senhor. Mas nesta noite, Pai, eu peço que tu abençoes cada um dos presentes, em particular para a tua serva, a pastora Sara Batista. No nome de Jesus, que tu possas ungir com poder e unção, Pai Senhor. Aquela ministra, Pai, da palavra que vem de ti, Senhor. Pai, no nome de Jesus, para que, Pai, que ela morra e tu cresças nela, Pai Senhor. E que toda a palavra que saia da boca dela, Pai Senhor, penetre os nossos corações e nos edifique, Pai. É isso que eu te peço. Pai, nesta noite, eu a abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e toda a igreja diz, amém. Amém. Então, quem sabe o que é que vamos falar hoje? Sem ser o pastor Lourenço. Alguém sabe ao que veio? Vamos falar sobre finanças, é isso? Hã? O que é que vamos falar hoje? Comida? Amém. Vamos falar sobre santidade na família e já muito se ouviu falar sobre este assunto. Há muito que se pode falar sobre este assunto. Há muito que eu posso falar. Mas hoje vamos falar sobre aquilo que a Bíblia fala que é o principal em relação à família. Para que a família cresça saudável, para que a família cresça em santidade. Tá? É o principal. Eu podia falar aqui muita coisa, mas o cerne daquilo que eu vou falar é o que eu vou falar logo no início. Tá? Então queria que abrissem comigo. Hoje vamos ler 2 salmos, que estão logo um a seguir ao outro. E são os 2 pequeninos, está bem? Portanto, são fáceis de ler, mas são os 2 fundamentais. Amém? Salmo 127 e Salmo 128. Amém. Quando estiverem lá, está a ser gravado. Amém. Os paparazzi estão aqui a perturbar. Então estão lá, Salmo 127 e 128. Diz assim, posso ler? Estão lá? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava, não serão confundidos quando falarem com os seus inimigos à porta. Amém? E agora podemos ler o 128, que é o logo a seguir, certo? Certo? Na vossa Bíblia também está logo a seguir, o 128 ao 127? Ok. Então, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida, e verás os filhos dos teus filhos, e a paz sobre Israel. Amém?
Então, estes dois salmos falam sobre promessas para a nossa vida. Amém? E nos dois, há dois princípios que eu vos quero passar que são muito interligados um ao outro, mas que eu vos quero passar sobre santidade na família. Amém? Primeiro, o que é que o primeiro versículo do Salmo 127 fala? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Amém? Aqui, casa não significa só casa, não é? Casa, a nossa casa, tá? O princípio que este versículo fala é que se Deus não for o centro, se não for Deus a governar uma área da tua vida, tu podes trabalhar no sentido não é só o teu emprego, é fazer tudo, correr atrás, fazer 30 por uma linha, esforçar-te ao máximo, que se não for Deus a governar a tua casa, o que é que a Bíblia fala? Que vai ser o quê? Inútil. Tu vais te esforçar, tu vais dar o teu melhor, tu vais correr atrás das coisas, tu vais tentar, e se calhar ainda vais conseguir algumas coisas, não é? Mas se não for Deus o centro da tua casa, o que vai acontecer é que em algum momento tu vais sentir que o teu esforço está a ser inútil. É isso que esta palavra fala. Tá? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Em vão. Tu podes trabalhar, tu podes ter 3 trabalhos ao mesmo tempo. Se tu não estiveres no centro da vontade de Deus, em algum momento tu vais perceber que é em vão, que não vale a pena. Né? Há pessoas que, e eu vi isso acontecer muito em algumas pessoas e já vos vou dar alguns exemplos, mas acontecia muito eu ver, por exemplo, as pessoas, eu preciso trabalhar porque eu estou com dificuldades financeiras, eu preciso trabalhar, né? Então arranjava um emprego durante o dia, depois se for preciso um emprego durante a noite, se fosse preciso um emprego ao fim de semana, né? Para ter mais dinheiro para aquilo, né? Desenvolver. Se o Senhor não edificar em casa, em vão trabalham os que edificam. O que é que acontecia muitas vezes? Essa pessoa trabalhava e aquele estado de dificuldade não saía. Não ia para lado nenhum. Aquilo estava sempre ali. De alguma maneira aquilo era em vão. Eu vi isso muitas vezes em algumas pessoas aqui na igreja. E nós ouvíamos sempre aquela coisa de hoje não posso ir porque tenho que ir trabalhar. Hoje não posso fazer não sei o quê porque tenho que ir trabalhar. Não estou com os meus filhos porque tenho que ir trabalhar. Não é? E em algum momento nós olhávamos para aquela pessoa e percebíamos que não valia a pena. Não era por isso que os filhos dela eram melhores, mais prósperos, não era por isso que a vida dela lhe ia bem, não era. Se calhar vocês conhecem algumas pessoas assim, né? Até fora da igreja, que estão focadas e trabalham e se calhar a família delas está um caos. Né? Os filhos estão perdidos por aí. Tá? Então, o principal princípio, e se vocês não ficarem com nada daquilo que eu vou dizer hoje, fiquem com isto. Se Deus não for o centro da tua vida, e o que é que eu quero dizer com isto do centro da tua casa? Em todas as decisões que tu tens que tomar, Deus ser aquele que te direciona. Por exemplo, tu tens um problema, tu tens um filho adolescente. Eu gosto muito de pegar neste exemplo porque eu fui uma adolescente difícil, eu já vos disse isto uma vez aqui à frente. Né? Tu tens um filho adolescente que te dá a dar muito trabalho. Tu já perguntaste a Deus como é que Ele quer que tu o eduques, como é que Ele quer que tu trates com Ele? Tu já perguntaste a Ele? Por exemplo, tu estás a viver um problema financeiro. Tu já perguntaste a Deus o que é que Deus quer que tu faças? Se é que trabalhes mais? Se é que trabalhes menos? Se é que passes mais tempo em casa? Percebem o que eu quero dizer? Se tu não colocas Deus no centro das tuas decisões e fazes as coisas pela tua própria força, tu vais ficar frustrado. O princípio mais importante em relação à santificação da tua família
é que Deus seja aquele que governa a tua casa. Ou seja, em todas as decisões que vocês tiverem que tomar, vocês consultem a Deus para tomar a decisão que Deus quer que ocorra. Estão comigo? Amém? Estás a viver um problema de saúde. Deus, o que é que tu queres me ensinar com isto? O que é que tu queres que eu faça? Estás a viver um problema, não sabes o que fazer com o teu filho que só faz birras. Por exemplo, estou a pensar na Laura agora. Deus, o que é que eu faço, Senhor? Misericórdia. Nas diferentes fases difíceis das crianças, né? Nós temos que consultar a Deus. E Deus, a Bíblia fala o quê? Que não vai ser inútil se tu te levantares de madrugada e repousares tarde, se Deus não for aquele que edifica. O que é edificar? Edificar é construir, é pôr pedra sobre pedra. Tem que ser Deus a pôr pedra sobre pedra na tua casa. Pedra sobre pedra em cada área da tua vida. Amém? Tem que ser Ele a edificar. E tu só pode ser Deus a edificar se tu buscares a Deus em cada assunto da tua família, ouvires a resposta e obedeceres àquilo que Ele te está a pedir para fazer. Amém? Se Deus te está a pedir para passares mais tempo com os teus filhos, faz isso. Sabes o que é que acontece quando nós consultamos a Deus? Vou-te dar um exemplo. O que é que acontece quando nós consultamos a Deus? Estamos a passar por uma dificuldade, por exemplo, com o nosso filho pequenino, por exemplo, não é? Aqui são poucos os que têm filhos pequeninos, mas estou-me a lembrar ali da Maiara, por exemplo. O filho pequenino, não é? Que passa assim por várias fases, não é? Às vezes nós consultamos a Deus e eu converso muito destas coisas com o Eliseu. Nós consultamos a Deus e sabes o que é que acontece quando tu vais para o pé de Deus e dizes assim: Deus, o que é que eu faço com o meu filho? O que é que eu faço com a minha filha? Deus, o que é que eu faço com o meu marido? O que é que eu faço com a minha esposa? O que é que acontece? O Espírito Santo fala ao teu coração: olha, faz isto, olha, faz aquilo. Então, muitas vezes, sabem o que é que o Espírito Santo me dizia? Coisas simples como esta. Nós estarmos à mesa e eu estar no telefone e o Espírito Santo sussurrar assim ao meu ouvido: larga o telemóvel. Tu estás à mesa com a tua filha. São coisas simples, mas que nós muitas vezes não fazemos. Não é? Então, quando nós buscamos a Deus, quando nós nos achegamos a Deus, Ele vai nos dizendo: faz isto, faz aquilo. Olha a forma como falaste. Olha a forma como não falaste. Devias ter sido mais duro. Devias ter sido mais assertivo. E não foste, por exemplo. Amém? Então, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. O que é que isto significa? Que eu entregue a Ele o controle, está bem? Que é Ele que dirige os meus passos, que é Ele que dirige as minhas decisões. Amém? Ou seja, eu deixo de fazer pela minha força e eu entrego a Ele o controle. Amém? Outra coisa que o Salmo 128 nos ensina: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Então a primeira coisa que nós vimos foi que tem que ser Deus a governar a nossa casa. E a segunda coisa que eu queria falar convosco hoje, que está muito interligada, é que a tua vida tem que refletir o processo de santificação. O que é que isto quer dizer? Tu tens que ser o exemplo do processo de santificação da tua família. O que é que isto quer dizer? Isto quer dizer que não adianta tu quereres ter uma família saudável se tu próprio não és saudável. Se tu próprio não és o reflexo daquilo que Deus está a fazer de santificação. Ou seja, vou-vos dar exemplos práticos. Tu queres que a tua família seja saudável, mas tu não és exemplo para o teu filho. Mais uma vez este exemplo dos filhos. Não é? Tu queres ter uma família, um casamento saudável, mas tu não és exemplo como esposa. Tu iras-te facilmente. Tu não és submisso ao teu marido. Tu criticas o teu marido, tu falas mal do teu marido para outras pessoas. Estou-vos a dar exemplos, não é? Maridos, não é? Em vez de tu cuidares da tua esposa, em vez de tu a ouvires, em vez de tu a amares, como a Bíblia fala, o que é que tu fazes? Perdes a paciência, nem queres ouvir. Fazes que ouves, mas não ouves. Não cuidas, não queres saber, estás desligado da tua casa.
não vai ser possível tu teres uma família saudável se tu não fores o exemplo do processo de santificação que tu queres ver na tua casa. Eu tenho um exemplo, posso-vos dar o meu exemplo de família. O meu pai, por exemplo, é a pessoa mais honesta que eu conheço. É aquela pessoa que, se te disser que vai fazer uma coisa, podes confiar que ele faz. A palavra dele serve. Ele não precisa de assinar nenhum papel. Ele não precisa de... tu não precisas de nenhum carimbo dele. Se ele te disser que vai fazer uma coisa, ele pode não dormir, ele pode não comer, mas ele vai fazer. Ele é mesmo assim. Então, eu cresci nesse ambiente. Ele não teve que me dizer assim, Sara, ele nunca fez isso. As pessoas têm que ser honestas, porque é bom ser honesto, porque é correto ser honesto. Ele nunca teve que fazer isso. Eu cresci num ambiente assim, de honestidade. Percebem o que eu quero dizer? Então, ele foi o meu exemplo de honestidade maior. Hoje em dia, se eu me comprometer a fazer uma coisa, a não ser que eu me esqueça, que isso é muito provável que aconteça, tu tens que me ir lembrando, mas a não ser que eu me esqueça, tu podes ter a certeza que tudo o que eu puder fazer, eu vou fazer para fazer aquilo. Porquê? Obviamente que porque tenho Jesus na minha vida e obviamente que agora tenho outro conhecimento, mas durante muito tempo, esse conhecimento que eu tinha era através do exemplo. Eu sabia o que era viver num ambiente de honestidade. Pelo contrário, dando-vos outro exemplo também dele, meu pai nunca me falou de Deus. Ele levava-me à igreja, não é? Ele fez com que eu fizesse aquelas coisas todas, o batizado, o crisma, aquela coisa toda, não é? O crisma, por acaso, eu não sei se fiz, mas fiz a profissão de fé. Já não me lembro se fiz o crisma ou não. Pronto, fiz aquelas coisas todas, ia à missa e tudo mais, mas porquê é que eu não conhecia a Deus? Ele nunca foi o exemplo de alguém que buscasse a Deus. Eu nunca vi o meu pai a ler a Bíblia. Nunca vi o meu pai a orar. Ele podia dizer que era assim que se tinha que fazer. Percebem? Ele muitas vezes dizia, temos que ir à igreja. E a Bíblia é a palavra de Deus. Mas eu não o via fazer. Como criança, eu não cresci nesse ambiente. Entendem? Então Deus para mim era uma pessoa estranha. Era uma pessoa ausente, estava lá no alto e eu cá em baixo. Não havia, né? Então o meu pai não foi exemplo para mim nisso. Ele falava muito sobre isso, mas exemplo não havia. Tá? Então, hoje em dia eu acho muita piada que é a Laura que nos lembra que nós temos que orar a refeição, às vezes. Eu vou ser sincera, às vezes eu esqueço-me. E os meus pais vão lá à casa e a minha filha... E às vezes, isto é mau, mas às vezes vinha aquele constrangimento de... Pronto, porque ela não se esquece e ela diz, ainda não orámos. Os meus pais vão lá à casa jantar e o meu pai diz, então vá, ora. E a Laura ora e o meu pai diz, amém, no fim. Mas ela é mais ousada do que eu nunca tive coragem de fazer isso, assim, de impingir isso aos meus pais, mas ela não tem qualquer tipo de vergonha, não é, com os meus pais, portanto diz sempre, avó, ainda não oraste, ou avó, não disseste amém, eu não ouvi o amém. E ela diz, e eles oram, não é? Mas porquê? Porque há um exemplo. À noite, quando a Laura fica em casa dos meus pais, a dormir, a minha mãe tem que orar com ela, porque todos os dias à noite nós oramos com ela. Entendem? Então, aquilo que tu queres ver na tua família tem que partir de ti, não pode partir de mais ninguém. Tu não podes querer que o teu filho seja um menino educado, um menino bem comportado, se tu próprio não és exemplo disso para ele. Não é? Não é a escola que vai educar o teu filho. És tu. Essa é uma responsabilidade tua. Não é a escola que vai direcionar o teu filho no caminho certo. Sim, claro, a escola também dá, não é? Dá alguns ensinos. Ou não é a igreja, não é o pastor. Eu acho muita piada porque já aconteceu, por exemplo, de virem ter connosco e dizer assim... e eu já vi fazerem isso também, não connosco diretamente, mas tu tens que falar com o meu filho. Que o meu filho está não sei quê, não sei quê, não sei quê, não sei quê. E eu não sei o que é de fazer, que tu tens que falar, tu és o pastor e tu tens que falar com o meu filho. Não adianta o pastor falar com o teu filho, ou com a tua esposa, ou com o teu esposo, não é? Enquanto tu não arrumares aquilo que está dentro de ti e tu fores o próprio exemplo de santificação que tu queres ver. Amém? Neste salmo
Diz, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. E depois a seguir vêm as promessas para aquele que anda nos caminhos. Ou seja, se tu não andares nos caminhos, tu não podes querer que a tua família ande nos caminhos. Tá? Porque as promessas são para aquele que anda. E o que vem a seguir é para aquele que teme ao Senhor e que anda nos seus caminhos. Amém? Então tu tens que ser aquele que anda nos caminhos de Deus, para que tu possas ver o teu filho andar nos caminhos de Deus, para que tu possas ver a tua esposa andar nos caminhos de Deus, para que tu possas ver o resto da tua família andar nos caminhos de Deus. Amém? Eu tive muita dificuldade no início da minha conversão em lidar com os meus pais, porque eu era adolescente quando conheci Jesus e, eu, como vos disse, volto a dizer, eu fui uma adolescente muito difícil. Não me meti em muita coisa má, graças a Deus, porque lá está, tinha alguns princípios bons, família, mas eu era muito, eu é que sei, os outros não sabem, era muito reivindicativa, dei algum trabalho aos meus pais nesse sentido. E quando eu conheci Jesus, agora é que eu sei mesmo tudo, percebem? Se eu já sabia até ali, agora é que abriram-me os olhos e agora ninguém me para. E eu ia para casa, olha, vocês nem sabem as coisas que eu fiz. Cada vez que me lembro, eu impingia aquilo aos meus pais e eu discutia com eles e tinha grandes discussões, era totalmente pela minha força, totalmente. Se fosse preciso, nem orava por eles, mas reivindicava aquilo que vocês são religiosos e vocês dizem que creem em Deus, mas vocês nem leem a Bíblia. E atirava-lhes aquilo à cara e batia ao pé e tinha ali grandes discussões com eles. Acham que isso me levou a algum lado? Vocês veem-nos aqui hoje? Não. E houve um dia que Deus falou comigo a sério e disse, tu não és exemplo para os teus pais. Tu queres que os teus pais creiam em Deus, mas tu não és exemplo. Tu não és um exemplo de filha para eles. E Deus disse-me que eu tinha que os servir e que eu tinha que os amar. E era assim que eu tinha que lidar com eles. Com o serviço e com o amor. Não era reivindicar nada, eu não era ninguém para reivindicar nada. Não era ninguém para lhes dizer o que é que eles tinham que fazer. Eu tinha mais era que ficar calada, que os servir e que os amar. Deus não me disse isto assim, porque Deus é mais fofinho do que isto, não é? Mas disse-me claramente isto. Então, tu não podes querer que a tua família seja saudável e seja cheia de prosperidade e cheia de bênçãos, se tu próprio, o que é que tu tens feito com os teus caminhos? Não é? Eles olham para ti e veem alguém que teme ao Senhor, alguém que está aos pés de Deus a dizer, Deus, eu quero fazer a tua vontade e eu vou fazer aquilo que tu me disseste para fazer. A tua esposa vê isso em ti, os teus filhos veem isso em ti, o teu marido vê isso em ti. É isso que tu tens que te perguntar. Amém? E em relação a isto, eu queria que nós abríssemos em Deuteronômio 6, e é muito interessante o que Deus diz a Moisés. Deuteronômio 6, 6. Vamos lá abrir todos. Amém? É bom a gente abrir a Bíblia para ir conhecendo. Amém? Deuteronômio 6, 6. Diz assim. Estão lá? Vamos ler a partir do 5. Diz assim. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu poder. Pois o 6 diz, e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração e as intimarás aos teus filhos e delas falarás assentada em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Quem é que tem que falar de Jesus aos teus filhos? Pai, quem é que tem que ensinar aos teus filhos sobre Jesus e sobre a palavra de Deus? Tu. Mãe, quem é que tem que ensinar aos teus filhos? Em última instância, pelo teu exemplo. Em última instância não, em primeira instância. Não é? Em primeiro lugar, pelo teu exemplo. Mas eles não ouvem, eles não querem saber de Deus, eles não querem saber de Deus, eles estão numa fase em que só querem fazer o que é do mundo e eles não querem saber de Deus. Podes ter a certeza que um dia mais tarde, se tu fores exemplo, se tu permaneceres fiel a Deus, o teu exemplo vai dar frutos. Eu garanto-te.
É aquilo que eu estava a dizer do meu pai, não é? O meu pai nunca precisou de me ensinar sobre honestidade. Eu cresci naquele ambiente e eu não consigo ser de outra forma. Percebem? Eu fico doente, vocês não imaginam, eu fico doente quando eu prometo uma coisa a uma pessoa e eu por algum motivo não cumpri. Eu fico mal mesmo. Fico-me a sentir culpada, fico horrível. Tá? Isso também não é bom, mas eu estou-vos só a explicar é que quando tu cresces num ambiente, tu não consegues, aquilo fica marcado no teu coração. Então, se tu fores andando com Deus, literalmente isso, se tu andares com Deus e tu levares os teus filhos contigo a andar com Deus, a tua esposa contigo a andar com Deus, o teu esposo contigo a andar com Deus, é impossível que um dia, mais cedo ou mais tarde, ele não seja constrangido por isso, ele não seja marcado por isso. Amém? Então, o que Deus está aqui a dizer é exatamente isso. Ele diz: as intimarás aos teus filhos e delas falarás, assentado na tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando. O que é que ele estava a dizer? Olha, eu quero que tu faças isto sempre, constantemente, ao te deitares, ao te levantares, ao te assentares. Os teus filhos têm que ver, têm que ouvir sobre mim, sobre estas palavras que eu te estou a dar. Entendes? Tu tens que viver isso. E ao viveres isso, tu passas isso às pessoas à tua volta. Se tu não vives, tu até podes trazer os teus filhos para a igreja, tu até podes trazer a tua esposa para a igreja, mas se tu não vives isso, vai ser vazio, vai ser oco. Amém? E a propósito disto, há uma coisa só que eu queria fazer aqui um parênteses, como o pastor Lourenço fala, tá? Um parênteses. Mas é um parênteses muito importante. Parece que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver, que é, hoje em dia, uma das coisas que eu vejo e que é uma preocupação que eu tenho, eu falo muito isso com o Eliseu, muito mesmo. Eu tenho períodos em que passo pouco tempo em casa, menos tempo do que eu gostaria. E aquilo começa-me a preocupar. Eu começo a notar a Laura instável, birrenta. Aquilo começa-me a mexer comigo. E hoje em dia, os pais passam cada vez menos tempo com os filhos. Podem estar na mesma casa e os filhos com os pais, vice-versa, não é? E o marido com a esposa e a esposa com o marido. Podem estar na mesma casa, podem estar no sofá lado a lado, mas está cada um no seu mundo à parte. E é muito interessante, se vocês virem neste versículo, diz: delas falarás assentada em tua casa e andando pelo caminho e te levantando e te deitando. Dá a sensação de que tu tens que estar. Tu tens que estar. É impossível tu passares à tua família quem Deus é se tu não estiveres com ela. Se tu não viveres momentos com ela. Tu podes falar o que tu quiseres, mas se não houver convivência, se os teus filhos, se a tua esposa, se o teu marido não viver contigo as coisas de Deus, não vai ficar. Era aquilo que eu estava a dizer. Tu estás à mesa e estás ao telemóvel. Tu estás no sofá e estás a ver, um está a ver televisão, o outro está não sei o quê. Vão para a cama e estão lá os dois. Estou a falar de uma realidade à parte, né? Ninguém vive isto, ninguém nunca viu isto, ninguém nunca... Pronto. Ainda bem, graças a Deus. Eu já vivi e às vezes ainda vivo. E o Espírito Santo constrange-me muito com isso. Né? Nós temos que estar com as pessoas. Viver com elas. Não é estar fisicamente, é estar. Percebem? Conversar sobre as coisas. Conversar sobre a Bíblia. Conversar sobre Deus. Conversar sobre o que Deus fez. O que é que Deus fez no teu dia naquele dia? O que é que Deus fez na vida do teu filho naquele dia? Tu tens que saber. Amém? Tu tens que estar na vida dele. Tu tens que viver com a tua esposa. Saber das coisas dela. Saber das coisas do teu marido. Amém? Amém. Então, fecha parênteses, mas está dentro do mesmo assunto. Amém? Então, vamos aqui outra vez ao Salmo 128. Porque agora vamos falar... Portanto, quem é que me diz o primeiro princípio para a santidade na família? Quem é que me diz? Vê se estavam atentos. O que é que eu disse primeiro? Exatamente. Deus tem que governar a tua casa. E o segundo? Diz.
A tua vida tem que ser o reflexo da santificação, amém? Que tu queres ver na tua casa, amém? Tu tens que ser o exemplo daquilo que tu queres ver na tua família. Então, diz, o Salmo 128 diz, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, e depois dá 3 promessas principais que eu quero deixar contigo hoje para a tua casa. Primeira, comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. É impossível tu temeres a Deus, tu andares nos caminhos de Deus e tu não teres sustento. Se tu não tens sustento, se tu estás a passar por dificuldades, alguma coisa não está bem. Eu estou a dizer isto taxativamente porque é assim. Uma coisa é tu estás a passar por uma fase financeira mais difícil. Tá? Isso é uma coisa. Outra coisa é tu trabalhares e não teres dinheiro para pagar a casa e não teres dinheiro para pagar comida. Alguma coisa não está bem. Porque aqui isto é uma promessa clara. Comerás do trabalho das tuas mãos. Isto significa que tu vais trabalhar e tu vais ter dinheiro para aquilo que tu precisas no teu dia-a-dia. Para comer do trabalho das tuas mãos. Tu não vais ter que pedir comida a ninguém. Percebem o que eu quero dizer? Tu não vais ter que mendigar o pão, como a Bíblia também fala. Amém? Então, é uma promessa para aquele que teme a Deus e que anda nos seus caminhos, é que tu vais ter o sustento com o trabalho das tuas mãos. Amém? Ou seja, o teu esforço vai ser recompensado. Tá? A segunda coisa, a tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa. E aqui é muito interessante, porque a videira, e agora o meu marido vai analisar aquilo que eu vou falar sobre a videira, e analisar o que eu vou falar sobre a oliveira a seguir, porque ele entende mais disso do que eu, mas a videira é a mais falada das plantas da Bíblia, e ela é símbolo de prosperidade. Tá? Ela é símbolo de prosperidade. Quem é que era a videira verdadeira? Agora vocês vão me dizer. Quem? Que a Bíblia fala. Jesus. Jesus era a videira verdadeira e nós somos os ramos. Amém? Isto está em João 15, 1. Israel era o quê? Quem é que me fala? A videira plantada pelo Senhor. E inúmeras passagens da Bíblia falam sobre a videira. A videira era uma planta que dava um fruto muito importante. Amém? Quando os espias foram vigiar a cidade, lembram-se o que é que eles viram lá naquela cidade? Uvas grandes. E isso foi sinal de que aquela cidade é boa. Cachos grandes. Então, o que é que isto significa? Que a tua esposa, a tua mulher, vai ser uma videira frutífera. Tá? Sinal de prosperidade, sinal de bênção. Amém? E a seguir diz o quê também? E os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Os teus filhos não vão andar por aí desgarrados pela vida. Eles vão estar à volta da tua mesa e vão ser como plantas de oliveira. Sabes o que é que significa? Filhos como plantas de oliveira. Olha, agora esta é a parte que o meu marido vai te criticar. Eu estive a estudar sobre a oliveira. Tá? E a oliveira tem raízes fortes, compridas e que podem atingir uma profundidade de 6 metros. Ou seja, a oliveira é bem funda e bem enraizada. A oliveira demora a crescer, mas vive quantos anos, bebê? Milhares e milhares. Ou seja, há longevidade nela. Ela está bem enraizada profundamente e ela é forte. E ela tem vida longa. Amém? Não é fácil derrubar uma oliveira. Amém? E ela dá o quê? O que é que a oliveira dá? Isto a minha filha anda a aprender na escola agora. O que é que cada árvore dá? O que é que a oliveira dá? Azeitona. E o que é que a azeitona produz? Azeite. O que é que azeite? O que é que na Bíblia? O que é que o azeite simboliza? O quê? Unção. Espírito Santo. Amém? Presença de Deus.
tá? Então, os teus filhos, reparem, se tu fores temente ao Senhor e andares nos seus caminhos, os teus filhos vão ser como plantas de oliveira, enraizados profundamente, fortes, amém? E que produzem fruto que gera unção, que gera o óleo, que simboliza a presença de Deus. Estão comigo? Deus sempre usa simbolismos na Bíblia. Amém? E não há nada é por acaso na Bíblia, vocês sabem disso. Nada na Bíblia está à toa. Nem os números, nem os símbolos, nem nada. Tá? Então, símbolo de paz, de prosperidade. Estas raízes, com grande facilidade, absorvem a água, absorvem os nutrientes. Amém? A promessa é que aquele que teme a Deus tem filhos assim. Filhos enraizados. Filhos que conseguem absorver bem os nutrientes, a água, saudáveis. Amém? Amém? E era com isto que eu queria terminar. E no fim diz: e verás os filhos dos teus filhos e a paz sobre Israel. O homem que teme a Deus, o homem que anda nos seus caminhos, verá os filhos dos seus filhos. Tá? E a paz. É outra promessa. Ou seja, uma promessa de que tu vais ver o fruto do teu trabalho. Entendes? Tu vais olhar para a tua família e tu vais dizer: Deus construiu isto. Foi Deus que construiu, bloco por bloco, pedra por pedra. Amém? Então, o que é que eu te quero desafiar hoje? Eu sei que isto parece tão simples, mas nós temos às vezes tanta dificuldade em fazer isto. Muitas vezes eu dei por mim preocupada com coisas da minha família e a esquecer-me de uma coisa tão simples como orar por ela. Às vezes nós no nosso dia-a-dia oramos por tanta coisa e não oramos pelo nosso marido, e não oramos pela nossa esposa, não oramos pelos nossos filhos. Podemos orar pelo nosso trabalho, podemos orar por alguém que está doente à nossa volta, mas esquecemos-nos de orar por aqueles que estão ali connosco. Então o que é que eu te queria desafiar hoje? Queria-te desafiar a ficares em pé. Amém? E queria-te dizer outra coisa que me ia esquecendo, mas quero-te dizer outra coisa, que é: se tu não tens esposa, se tu não tens esposo, não tens filhos, ou não vais ter, porque pode acontecer, ou não tens esposa ainda e não vais ter, ou não tens esposa ainda e não vais ter, não interessa. Se tu não te identificas com estas coisas que eu falei aqui, da tua mulher e dos teus filhos, e eu quero te dizer que Deus não deixa de ter promessas para ti também. Amém? E que a Bíblia também fala que Deus faz com que o solitário ande em família, certo? Habita em família. Amém? E tu tens uma família. Quem é a tua família principal? Quem é a tua família principal? Assim, em primeiro lugar, quem é o teu pai? Deus. Certo? E nessa família tu tens outras pessoas que são teus irmãos. Certo? Que são os teus irmãos em Cristo. Isto para te dizer que também com essa família, quanto mais tu temeres a Deus, quanto mais tu andares nos seus caminhos, tu vais ser objeto de santificação também dessas pessoas. Amém? Deus vai, através de ti também, ajudar no processo de santificação das pessoas à tua volta. Amém? Portanto, tu não penses: eu não tenho filhos, eu não tenho esposa, então isto não é para mim, eu não tenho nenhuma responsabilidade. Entendem o que eu quero dizer? Tá? Todos nós temos uma família. Todos nós temos pais, todos nós temos... Tá. Mas em primeiro lugar, nós temos uma família importante também, que nos foi dada através de Jesus. Amém? E também temos uma responsabilidade para com ela. Tá? Então o que é que eu te queria desafiar? Quem tem família aqui, junte-se à família daqui. Quem não tem família aqui, junte-se a quem não tem família aqui. Fui confusa? Entenderam? Não precisam de ficar coladinhos, está bem?
mas fiquem assim perto uns dos outros. E eu queria te pedir que tu fechasses os teus olhos. Queria pedir ao louvor, a alguém do louvor, se faz favor, se me pudesse auxiliar aqui. Eu queria te pedir que tu fechasses os teus olhos. E eu quero te pedir que, não é para dormir, tá? Que eu vou pedir para fecharem os olhos. Eu queria te perguntar uma coisa hoje e queria que tu fosses sincero com Deus. Fecha os teus olhos, não fales agora com ninguém, por favor. Isto é uma pergunta para ti, só para ti. Não é para a pessoa que está ao teu lado. É para ti, para tu responderes com Deus. Podes vir aqui, amor. Podes vir aqui. Tem sido... Fecha os teus olhos. Tem sido Deus a governar a tua vida, a governar a tua casa. Tem sido Deus a edificar a tua casa. Nas decisões que tu tens que tomar no dia a dia, pela tua família, tem sido Deus a comandar as decisões. Quando te surge um trabalho novo, quando te surge uma oportunidade nova de ganhares mais, tu perguntas a Deus primeiro se é isso que Ele quer para ti, para a tua família. Quando surge uma oportunidade de tu estares sozinho, sozinha com o teu filho, tu tens estado lá, com ele, com ela, com eles. Estado mesmo, verdadeiramente. Tu tens-te preocupado em ensinar a palavra de Deus aos teus filhos, em estudar a palavra de Deus com eles, em ser exemplo para eles, em partir de ti, não impingindo, não forçando, mas em tu próprio estás preocupado em ser exemplo para a tua família, em seres o reflexo da santificação, da separação, da santificação que Deus quer para nós. Ou os teus filhos olham para ti e veem alguém que fala muito, mas que não é exemplo. A tua esposa olha para ti, vê alguém que fala muita coisa bonita, fala muita coisa sobre Deus, mas não é exemplo naquilo que fala. Ou o teu esposo olha para ti, vê-te falar sobre Deus, vê-te ler a Bíblia até, mas depois vê-te ser irada, chateada, estressada, carrancuda, com a cara fechada. Se tu, hoje, estás a ser constrangido pelo Espírito Santo em alguma coisa, pede perdão a Deus. E diz: Senhor, eu quero ser, em primeiro lugar, aquele que teme a Ti, Senhor, e que anda nos Teus caminhos. Não importa se a minha família ainda não anda nos Teus caminhos. Eu quero ser o exemplo de santificação que eu quero ver na minha família, Deus. Eu vou servi-los, eu vou amá-los e eu vou exigir de mim essa santificação em primeiro lugar. E eu quero te desafiar hoje, uma coisa difícil, muito difícil. O Espírito Santo está a constranger alguns de vocês aqui a pedir perdão. A pedir perdão ao teu esposo, ou a pedir perdão à tua esposa, ou a pedir perdão ao teu filho, à tua filha. Porque tu não tens sido exemplo de um homem, de uma mulher temente a Deus e que anda nos seus caminhos. E eu quero te pedir, fecha os teus olhos, eu quero te pedir que hoje, se tens essa pessoa aqui presente, pede-lhe perdão agora. Não percas esta oportunidade. Não fiques, ai, mas agora, ai, mas não posso,
Ai, mas não quero. Ai, mas depois eu peço. Fala com essa pessoa agora. Se essa pessoa não está aqui, que seja a primeira coisa que tu faças quando a encontrares. Perdoa-me porque eu não tenho sido o exemplo de santidade, o exemplo de santificação que eu quero ver na minha família, na minha casa. E eu quero mudar hoje, Senhor. Deus, ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos, Pai, por favor. Às vezes nós somos tudo menos exemplo, Deus. Nós exigimos tanto das pessoas à nossa volta, Deus. Exigimos tanto da pessoa que está connosco ali todos os dias. Ai, Senhor, e somos tão pouco exemplo, Senhor, naquilo que pedimos, Senhor. Naquilo que exigimos, Senhor. Que sejamos os primeiros, Deus, a ser o que queremos ver, Deus. Que sejamos os primeiros a dar o exemplo. Que sejamos os primeiros a pagar o preço necessário, Senhor. Que os nossos filhos vejam em nós pessoas que falham, é verdade, Senhor, mas pessoas que tentam. Pessoas que se esforçam para temer a Ti, Senhor, para andar nos Teus caminhos, Senhor. Que os nossos filhos vejam isso, Pai. Que os nossos filhos nos vejam pedir perdão. Que os nossos filhos nos vejam perdoar. Que os nossos filhos nos vejam orar. Que os nossos filhos nos vejam estudar a Tua palavra, Senhor. Viver a Tua palavra, Senhor. No nome de Jesus, Pai. No nome de Jesus, Pai. No nome de Jesus, Senhor. Se tens família aqui, abraça. Abraça nesta hora e ora por ela. Ora por ela. Ora por ela e diz: Senhor, Senhor Jesus, que eu seja um exemplo. Senhor Jesus, que eu seja um exemplo. Que haja um ambiente em minha casa, Senhor, de temor a Ti, Deus. Que haja um ambiente na minha casa que marque, Senhor, Pai, a Tua presença. A Tua presença que marca, Senhor. Eu oro por cada família aqui representada, Senhor. E eu Te peço isso. Que a Tua presença seja a marca, Senhor. Que a Tua vida seja a marca, Senhor. Que os nossos filhos sejam como ramos de oliveira, plantas de oliveira, enraizadas em Ti, Senhor. Fortes, Deus, prósperas, Senhor. Que as esposas sejam como videiras frutíferas, Senhor. Que os esposos, Senhor, sejam homens tementes a Deus. Homens que andam nos Teus caminhos, Deus. No nome de Jesus, Senhor. Que assim seja a nossa casa, Senhor. E que sejas Tu a edificar cada coisa, Senhor. Que sejas Tu a colocar a próxima pedra, Senhor. Que sejas Tu a construir cada bloco, Senhor. Cada parede, Senhor. Que sejas Tu, Senhor. No nome de Jesus, Deus. No nome de Jesus, Senhor. Aleluia.